Bom dia, Luiz Andrade. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Valdir, ouvintes, internautas. Eu comemoro muito a existência da República, Eduardo, porque o que acontece? Quando você tem um reinado, quando você tem um império, você vai ter, ocupando o cargo de principal personalidade do país ou do estado, uma herança genética. E a genética, ela nem sempre garante uma boa reprodução, nem sempre o filho de um bom rei vai ser um bom rei ou um príncipe que vai seguir bons exemplos do pai. Então, a questão da eleição permite às pessoas fazerem escolhas, e se a pessoa tem um perfil adequado, se tem uma performance adequada, aumenta a chance de você ter um bom governante. Apesar de que, Eduardo, reconheço que a gente tem visto eleitos que não parecem ser realmente adequados para o papel tão importante que é de ser, eu comparo com a imagem do motorista que está dirigindo um ônibus onde a gente está dentro, né? Então é um papel importantíssimo, então eu sou muito mais adepto da República do que do Império. A Luiz Andrade, o Valdir eu sei o que ele vai falar. Na sua opinião de homeopata e médico psiquiatra, nós estamos realmente num tempo desse, daqui a pouco não vamos poder nem fazer o presépio, ou está tudo certo, nós temos que evoluir? Essa leitura de que tudo pode ser inadequado, que tudo pode ser condenado, que tudo pode virar um problema, desencadeia uma paranoia completa, né? A paranoia, ela sem motivos, ela é um problema psiquiátrico. Agora, a paranoia com motivos continua sendo paranoia, mas é uma paranoia que tem razão de ser. Então, isso aí é de uma limitação, isso é de uma falta de liberdade, uma falta de espontaneidade. A gente tem falado com os ouvintes internautas da Itatiaia que das coisas mais preciosas que tem na vida é a espontaneidade, você poder ser quem é, você poder, como o texto que o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade escreveu, falando sobre assim, que ele quer conviver com gente que ri dos próprios tropeços. Quer dizer, você poder dar uma bobeada, fazer uma brincadeira que não foi uma brincadeira totalmente adequada, né? É uma coisa que permite a gente ser mais quem a gente é. Quer dizer, hoje nós estamos tendo que prestar tanta atenção em si mesmo, no que você fala, no gesto que você faz, que perde-se então a coisa do que é natural, né, Eduardo? E tudo tem uma justificativa para a gente colocar defeito, isso é fato, né? Pode procurar que você vai achar defeito em qualquer coisa, até na coisa adequada. Isso é tão adequado que isso não pode ser verdade. Aqui em Belo Horizonte é que você não pode nem piscar, que tem um para te denunciar na esquina, né? Então virou um negócio chato. Cadê o programa humorístico que nós tínhamos? Não tem mais humorista. Totalmente inibido, né? Eu até estou usando a expressão antiga, quando eu vou falar de uma forma crítica com alguém, eu chamo de cara pálida. E cara pálida não encaixa em nenhum conceito de agressividade, né? No máximo você está chamando a pessoa de anêmica, está precisando de comer mais ferro, né? Então assim, doutora Luísio, como é que a gente pode fazer para tentar conversar de uma forma civilizada, mesmo que a gente faça brincadeiras? O que acontece, Fernanda, é que a reatividade é uma expressão que a psiquiatria usa, e ser reativo é você, tá na cara, reagir, né? A física nos ensina que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária no sentido de fazer um contraponto, né? Quando a pessoa é mais bem resolvida, Fernanda, quando a pessoa tem a sua autoestima, tem o seu amor próprio mais evoluído, mais consistente, ela se toca com o que o outro fala, mas não se abala. O problema é que, como hoje a gente tem tido um clima geral de insegurança, de instabilidade, a gente fica assim rapidamente reativo. E essa reatividade, por ela ser rápida, ela faz com que a pessoa não elabore, não conte de 1 até 10, para poder ver se aquela brincadeira dá para você digerir e metabolizar, né? Porque tem essa questão da capacidade de cada um de lidar com a provocação, com uma brincadeira inadequada ou até com uma agressão verbal, né? Quando você está mais resolvido, quando você está mais evoluído, aquilo te incomoda, mas não te perturba a ponto de você animalizar, né? A semana passada falou da questão que o humanizar é sinônimo de desanimalizar. E o que é o animalizar? Não é crítica aos animais, não. É a crítica aos instintos não elaborados. Que o instinto não elaborado faz com que você tenha uma atitude egoísta que só pensa nas suas necessidades e só pensa nos seus interesses, né? Então, eu acho que a gente está precisando de ter uma busca, né? A gente até falou de yoga, falou de meditação, porque quando a pessoa está mais bem resolvida, Valdir, ela administra isso melhor. E a brincadeira que o outro faz, você devolve como uma outra brincadeira, sem que seja um ringue, sem que seja um quebra-pau. Agora, doutora Luísio Andrade,
o senhor já recebeu alguém no consultório clínico por um motivo desse? Olha, meus amigos falam isso de mim, eu não gosto, fico ofendido, então por isso eu não saio de casa, por isso eu não me relaciono. Essas situações acontecem? Sim, um quadro desse tipo pode gerar um nível de insegurança, um nível de falta de autoconfiança, que a pessoa vai murchando, a pessoa vai se recolhendo tanto, Fernanda, que ela não tem aquela fase da expansão, aquela fase da alegria, do entusiasmo, né? Me lembro muito de meu avô, que era lá de Ouro Preto, era uma pessoa muito bem-humorada, né? E ele fazia uns trocadilhos, né? Fazia as brincadeiras assim, pegava o lado do caso, da fala, do assunto, que pudesse gerar uma gargalhada, gerar um riso, uma forma de relaxamento que a gente tem tido pouca oportunidade, né? O relaxar sem preocupar com o que está sendo gravado. E ainda tem, Valdir, uma coisa pior, que a sua fala pode ser editada. Sim. Você pode estar falando sobre o Cruzeiro, não cita o Cruzeiro, você está falando sobre o Cruzeiro. Aí pega e fala, corta um pedaço e aí fala assim, olha o que ele falou sobre o Atlético. Quer dizer, pode ser distorcido. Pode. Eu tenho falado isso, Valdir, falo com a Fernanda, falo com o Eduardo, que o único defeito que eu vejo na obra de Deus, na obra divina, é que a palavra, o verbo não tenha vindo com uma autorregulação ou uma autorregulamentação. Quando a pessoa fosse fazer mau uso da palavra, mau uso do verbo, que travasse. Levasse uma picada de abelha na língua. Terceira vez que a pessoa fosse mentir e não saísse a mentira, ela ia desanimar disso, mas a palavra aceita tudo. Aceita. Lamentavelmente. Isso significa o seguinte: obrigar então a semana de 4 dias com 3 de folga e reduzir a jornada semanal de 44 horas para um máximo de 36 horas. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Patrus. Muito obrigado. Vou aproveitar e voltar ao assunto aqui, né, velho? Não sai da manchete. Não sai, não resolveu ainda. Aloysio Andrade, é um assunto bom para se discutir. Na sua análise do mérito, você acha que vai dar certo? Não vai? Vai ser aprovado? Não vai? Eduardo, o assunto é fundamental, né? A gente até já teorizou aqui que se a gente tivesse um turno de 6 horas direto, ao invés de termos 2 turnos de 4 horas diários, a pessoa teria muito mais tempo para atividades extra-trabalho, como atividade física, cultural, de relacionamento familiar, né? Então a pessoa trabalharia das 7 a 1, ou de 2 às 8 da noite, mas uma redução que permitisse então mais tempo. Agora, quando você pensa em fazer uma mudança numa coisa tão significativa que afeta todos os trabalhadores e todos os proprietários e patrões, você tinha que ter um bom senso de não reduzir direto. Isso é que nem quando você vai parar de tomar um remédio psiquiátrico, quando você vai reduzir alguma coisa que você quer diminuir, você não diminui totalmente, porque isso não vai dar certo, né? Então, esse volume de diminuição de horas, você passar, por exemplo, de 44 horas semanais para 40 horas semanais, eu acho que isso daí é muito mais viável, muito mais possível e muito menos prejudicial do que você já descer direto, já retirar 8 horas do atual do costume, do que é o tradicional, né? Então, sem dúvida que o volume de horas dedicado ao trabalho é tão grande, Eduardo, quando soma o tempo de ida, o tempo de volta. Quando se almoça perto do trabalho, muitas vezes você volta, você não tem para onde ir, você volta para o trabalho, você fica ali, que seja batendo papo, mas você está escravo desse ambiente. E é das coisas, Aldir, que mais dificulta quando a pessoa se aposenta, porque ela fica com tanto tempo livre, sem ter tido tempo livre a vida inteira, que ela não sabe o que fazer desse tempo. Por isso o aumento de depressões, o aumento de alcoolismo, de outras drogas, né? Fica aquela coisa, a pessoa fica de bobeira, assim, o que eu vou fazer, né? Tem que inventar o que fazer, por quê? Falta de costume de lidar com o tempo livre. E acaba sendo uma fuga, né, Eduardo? Que quando eu não tenho tempo livre, quando o trabalho me toma 10, às vezes 11 horas por dia, no ir e vir e no ficar, né? Acaba que a pessoa não tem esse treinamento para poder ter o que a gente chama, então, Fernanda, do lúdico na vida. O lúdico, o que é? São coisas que a gente faz que nos distraem, que nos acrescentam, e quando a gente termina, Eduardo, a gente está mais descansado que quando começou. Mas na falta de treinamento você fica, como de outro, perdido igual segue em tiroteio, não sabe o que fazer do seu tempo livre quando você se aposenta. Ô, professor Luiz, me conta uma coisa, cirurgia tem risco qualquer que seja, o senhor que é médico? Qualquer, Eduardo, a coisa mais simples, mas fez a intervenção, né? Entrou o bisturi, entrou um corte, entrou a gente chama de processos invasivos, né? Existe o risco, não é, gente, para ficar com medo de tudo, para ficar na paranoia e falar assim, não, eu não opero de jeito nenhum.
Mas a cirurgia, ela tem a ver com uma necessidade, é isso que foi falado, que é muito, muito correto, né? Você não faz as cirurgias estéticas, às vezes a pessoa tem um defeito, o nariz é um dos lugares, né, Fernanda, que tem muita gente que tem um nariz com um formato, com um tamanho que realmente prejudica a autoestima. A pessoa chega no espelho e está sempre ali, né? É o mesmo caso das verrugas. Quer dizer, a verruga é um processo pré-cancerígeno. A qualquer momento pode haver uma degeneração de células ali. Então, se possível, você deve fazer essa retirada, né? Não de todas as verrugas de uma vez, mas deve se fazer, Eduardo. Mas realmente, quanto menos intervenções invasivas, melhor. Então, é um fato interessante, porque o café, ele é imprescindível na mesa do brasileiro. O que eu disse é o seguinte, é muito mais fácil você abrir mão de um pedacinho de carne na hora do almoço do que de um cafezinho quando você se levanta para sair para trabalhar. É de lascar quando você sai sem tomar um café por falta de tempo, talvez. A cabeça fica doendo. Agora, ruim? inventaram um termo, né, que é o eufemismo. O eufemismo é quando você dá uma embalagem mais palatável, mais aceitável. Então, você chamar de pobre é mais agressivo do que você chamar de classes menos favorecidas, né? Então, fica mais elegante, né? E o que tem atrás do café não é só o sabor, é a cafeína. E a cafeína é uma substância tão estimulante do sistema nervoso central e atuando sobre as suprarrenais, que são as glândulas que produzem adrenalina, noradrenalina e epinefrina, que quando a pessoa toma uma xícara de café, a primeira urina que ela faz, o primeiro xixi que ela faz depois dessa xícara de café, já sai com cheiro de café, porque são os rins querendo colocar para fora, porque a cafeína, ela é muito ligante e ela aumenta a ansiedade, né? Então, quando a gente pensa que pessoas que estão mais desanimadas ou com a vida mais difícil, ao tomar um café, tem um up, tem um tipo de animação, né? Você pode entender que as pessoas menos favorecidas precisam de ter esse aporte de uma energia e que o café traz mesmo. E falando em Minas, em produção de café, Valdir, eu fui na semana passada para um congresso em Serra Negra, uma cidade que eu não conheci, que é pertinho de Águas de Lindóia, uma instância hidromineral em São Paulo, e fui de carro, que era o jeito mais prático. Então andei quase 8 horas. O que eu vi de cafezais lindos, o que eu vi daquelas encostas, Valdir, mas você vê que Minas realmente, assim, a terra mineira, ela tem uma aptidão por essa produção do café, né? E é uma planta linda. Porque eles às vezes ficam querendo restringir o celular no ambiente de trabalho e ficam preocupados com possível restrições e até punições do Ministério do Trabalho. Ele vai dizer que o Ministério acha que pode sim botar um mínimo de ordem no horário do trabalho, no uso do celular. Também. É uma fonte de distração muito grande, né, Eduardo? E a pessoa fica ao estar distraído, prejudica pela desatenção a memória, prejudica a performance, né? Então, realmente é fato. Qualquer coisa em dose elevada, em dose exagerada, não é boa. Mesmo coisa boa em dose exagerada, deixa de ser boa e passa a ser, como diziam os gregos há 2.500 anos atrás, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E que o veneno nunca é a substância, sempre é a dose. E o celular virou um hábito, né, Eduardo, que é invasivo demais da conta, quase que o tempo inteiro, e principalmente no trânsito. O volume de aumento de acidentes de trânsito ao longo dos últimos anos chegou a quase 400%. E quando você vê, né, uma pessoa dirigindo uma moto e digitando, quer dizer, é um negócio completamente imprudente, completamente inadequado. A Luísa Andrade, muito obrigado pela visita, bom feriado, até sexta que vem, se Deus quiser. Exato. Aproveitando os cumprimentos, cumprimentar os funcionários frequentadores da Taberna Baltazar, Dona Terezinha, um restaurante português, e do Toninho, que é um restaurante árabe que tem lá na Serra, os funcionários lá, que são então o Hernani, o Lucas e o Felipe. Um abraço para todo mundo, ótimo final de semana, a gente aproveitem bastante, sem exagerar, por favor.